Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Além de Toda a Crença, o Evangelho Desconhecido de Tomé, da Elaine Pagels, é o livro da editora Objetiva de 2004. Bom, ela vai falar sobre o Evangelho de Tomé, né? E de como é que o Evangelho de Tomé ele foi excluído do cânon. E os 4 evangelhos acabaram sendo escolhidos. Então, eu vou contar meio que essa história. Ela tem um livro anterior, que são evangelhos gnósticos, né, que ela fala um pouco sobre cada um dos evangelhos gnósticos encontrados em Nag Hammadi. Aqui vai falar especificamente só sobre Tomé e como é que ele foi excluído aí do canon. Bom, ele vai falar então sobre essa questão dos cristãos, né? Os cristãos ali naquelas primeiras comunidades, né? Então ela dá o testemunho de Galeno, médico Galeno, né? Que ele diz assim: para as pessoas ditas cristãs, o desprezo pela morte nos é óbvio todos os dias, e também seu autocontrole em questões sexuais. Também há entre elas pessoas que, em autodisciplina, em questões de comida e bebida, e em sua ardorosa busca de justiça, atingirem um nível não inferior ao de autênticos filósofos. Então ela está destacando aí essa questão da disciplina, né, dos cristãos, né? Então, para aqueles que defendem que os cristãos eles tinham uma visão promíscua, né? Não é esse depoimento que está dando o Galeno, né? Tertuliano, ele descreve como as famílias não cristãs rejeitavam os parentes que aderiam a essa seita. Por que rejeitavam? Porque o marido expulsa a esposa de casa, o pai deserda o filho, o amo ordena ao escravo que deixe sua presença. É um delito imenso adotar esse nome odiado de cristão. Então veja, quando a pessoa, por exemplo, se convertia, esse cristão, na sua família, pelo depoimento aqui, não poucas vezes, o marido expulsava a esposa de casa, porque ela se converteu. O pai deserda o filho. Tá? Então, era mal visto, né? Era uma seita, as pessoas não sabiam exatamente do que se tratava e assim era mal visto. Aqui o depoimento de Justino Mártir. Nós que sentimos prazer na promiscuidade, agora adotamos apenas a castidade. Nós que antes recorríamos à magia, dedicamos-nos ao bom Deus. Nós que dávamos valor, acima de tudo, a adquirir bens e riquezas, agora levamos o que temos para um fundo comum e dividimos com todos os necessitados. Nós que odiávamos e matávamos outras pessoas e nos recusávamos a viver como gente de outra tribo, por causa de seus costumes diferentes, agora vivemos intimamente com elas. Então está mostrando o testemunho da conversão. Novamente, a prática dos cristãos é de alguém que segue a castidade, não está apegado às riquezas, não mata e aceita a diferença dos outros. Né? Esse é o testemunho do Justino. Mas havia críticas ao cristianismo, com certeza havia aqui. Tertuliano satiriza a reação dos não iniciados a esta prática. Está falando da Eucaristia. Aí ele diz assim: somos acusados de observar um ritual sagrado em que matamos uma criança pequena e a comemos. Então veja, matar criancinhas, né? Já vem aqui do Tertuliano, aqui, ele dizendo que acusavam os cristãos dessa prática. Tá? Então, tinha essa prática aqui. Isso aí na página 86 vai voltar nesse tema. Tertuliano ridicularizou a maioria não cristã pelas suas suspeitas desvairadas e denunciou os magistrados por acreditarem nelas.
Ele diz assim: chamam a nós de monstros do mal e acusam-nos de praticar um ritual sagrado em que matamos uma criança pequena e a comemos depois do banquete. Praticamos incesto enquanto os cães derrubam as luzes e nos dão a escuridão desavergonhada para gratificarmos a nossa luxúria. Essa é a constante acusação das pessoas, mas os senhores não se dão ao trabalho de descobrir a verdade, os juízes, né? Os senhores pensam que o cristão é capaz de todos os crimes, o inimigo dos deuses, do imperador, das leis, da boa moral, de toda a natureza. Então, essa acusação, ela era dirigida aos cristãos. O Tertuliano está negando elas. Então, a gente tem um testemunho ali do Galeno, dizendo que tinha uma conduta correta, tem o testemunho do Justino, e aqui é o testemunho do Tertuliano. Então, isso porque a Eucaristia tem, né, tomar e beber, esse é o meu corpo que é dado por vós. Então, essa metáfora aí do corpo aí, né, instigava para os pagãos a ideia de que tivesse algum tipo de sacrifício canibal aí nessa celebração. E aí vem essa controvérsia da Páscoa, né? Vista como um sacrifício, a refeição poderia sugerir não só um perdão e um relacionamento com Deus, mas também, como a Páscoa judaica, o sacrifício do cordeiro pascal que foi abatido antes do banquete e convida seus ouvintes à ceia do Senhor, proclamando que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, portanto celebremos a festa. Marcos insere a festa pascal na narrativa, declarando que a última ceia de Jesus foi um banquete de Páscoa, que Jesus, cuidadoso e miraculosamente instruído, os discípulos ordenou-os a preparar. Só que em João já não é uma ceia de Páscoa. O autor do Evangelho de João dá uma cronologia diferente para os últimos dias de João, embora João, tanto quanto Paulo e Lucas, ou talvez até mais, associe a morte de Jesus com a Páscoa. Está associada. Mas a última ceia, Jesus fez uma última refeição com os discípulos e lavou os pés. Mas João não conta a história da última ceia, que a partir dos relatos de Paulo, Marcos, Lucas e Mateus, moldou o culto cristão desde então. Em vez disso, João diz que Jesus foi preso na noite anterior, seria na quinta-feira, e levado ao julgamento na manhã seguinte. Então tem essa divergência aí com relação à data da Páscoa. E aqui um depoimento que a Elane Pagels fala, né? Ela conta a experiência dela com o filho dela. Ela teve um filho que ficou doente. Ela começa o livro dizendo que foi na igreja rezar, pedir pelo filho. Aí daqui na página 34, 4 anos mais tarde, quando o nosso filho morreu de repente aos 6 anos de idade. Então ela parece nitidamente demonstrar que isso de alguma maneira abalou a fé dela. O fato dela ter narrado, ter orado e não, essas orações não resultaram na cura do filho, né? Ela diz assim: quando eu era criança eu adorava essa celebração na igreja. E adulta, voltar a sentir a mesma coisa, especialmente depois do nascimento do nosso primeiro filho, Mark, e mais tarde de Sarah e David. Desde a morte de Mark, porém, eu achava difícil participar. Página 151. Então, a Elane Pagels, essa crítica que ela tem à igreja, né? Ela transpareceu isso, que em grande parte vem por essa certa decepção, né, pessoal que ela teve com a igreja.
É isso então. Muito obrigado então.